eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Era brusinha, era tênis de R$ 600, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. Isso é tão legal, Carol, porque a gente tem isso em comum, né? Sim. Mudanças de carreira, inclusive nós viemos de lugares bem parecidos, né? De TV aberta. Mas eu acho que eu nunca deixei de ser jornalista. Eu acho que o jornalismo foi uma base fundamental para que eu pudesse me transformar na comunicadora e tradutora de economês que eu sou hoje. Acho que se não fosse a bagagem jornalística que eu tive durante tanto tempo e comendo o pão que primeiro o Silvio, depois o Bispo amassaram, porque trabalhei no SBT 7 anos e depois na Record 8 anos, como repórter. E assim, é um leão por dia. Mas assim, essa mudança, eu acho que veio num momento crucial, assim, da minha carreira, porque eu sempre poupei, você viu no livro, né, Me Poupe, inclusive, enfim, dá pra baixar, que é mais barato lá na Amazon, e tal. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança. Eu era uma Hum. criança estranha, né, bem atípica, mas vamos lembrar que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2.000% de inflação ao ano, e cheguei para os meus pais, falei: "E aí, eu tenho uma poupança para comprar um carro?", porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe, tipo, toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim, a gente era classe média, tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã vamos ver o que que vai dar, inclusive nesse auge da inflação. E meus pais falaram: "Meu, cresce e aparece, meu, tem nada pra você aqui". E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então eu transformei aquilo num hábito. Pô, se eu não tenho a grana para o carro, então o carro virou a minha meta, e aí tinha o dinheiro pra comprar o carro, 18 anos já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. Inclusive a gente se conheceu nessa época, A vocês gente não estudou na sabem. mesma a gente estudou no Objetivo, sabe o Objetivo da Granja? Que eu estudava lá, já conhecia a Nath. Pois Só que é, ela era um ano mais velha. Te falei exato. isso, né? Né, e a Sim. Carol era professora na academia onde eu treinava. Olha, É, gente, Eu também o já dei destino uma cruzou vocês trabalhada aí. novamente. exato. E aí ali eu já estava fazendo, né, meus investimentos, comecei a investir com 18, inclusive na academia que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar pra mim sobre clubes de investimento. E eu falava: "Sério?", porque eu comecei a investir com 18, mas em previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa, tal, comecei a estudar. E aí coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era outro, porque esse clube estava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando, tal. Um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu tinha colocado. Nossa. E assim começou a minha vida com os investimentos. Só que era algo que eu fazia pra mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. E eu nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro sobrava, sempre. E eu, né, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da Record, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. As pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, não, não era subsistência, era brusinha, era tênis de R$ 600, sendo que a pessoa ganhava 600 na época, e eu achava aquilo um absurdo. E eu falei: "Bom, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse comportamento, porque essas pessoas elas estão cegas, elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente, mas eu tô", porque eu via, né, como jornalista, a pirâmide etária, eu sabia já da crise previdenciária já desde 2008, que assim, o Brasil estava indo por um caminho muito ruim, que em 2040 aproximadamente a gente ia ter mais idosos do que crianças, e que a gente estava, assim, a gente estava indo para um abismo, e ninguém estava vendo, eu me sentia meio que maluca. E aí foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que estava lá no Hoje em Dia, né, o programa que eu trabalhava, né, como repórter na Record, sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. Falei: "Por que não fazer um reality de transformação
as pessoas. Pegar gente endividada e transformar essas pessoas em investidoras em 4 semanas. Um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou, porque, né, o diretor do programa falou: "Olha, Nath, essa ideia é tão boa, que o apresentador vai fazer". Nossa, que Quer dor no dizer, coração. ela Nath conta isso no livro dela, né? Ela É, montou um projeto, aí você exato. vai com o projeto, né, toda feliz que você. Já aconteceu tanto isso comigo na TV também, Pois Nath? é, Você dá normal. uma ideia, ou a pessoa fala, ah, não, sua ideia é horrível, É. né? E aí você sai, pô, tudo bem. Ou você vem com uma puta ideia, aí depois você vê que outra pessoa tá fazendo. Pois é, Mas e mas eu aí? acho que esse foi um momento chave, assim, sabe. Eu até conto no livro que foram esses 2 nãos que me forjaram, assim, sabe. Porque eu fiz uma pergunta, eu escolhi não ter ódio, não ter ranço. Todo mundo fala: "Ai, hoje esse chefe", falei: "Gente, eu não penso sobre isso", porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete, não, tipo, é sua escolha. Eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento, porque ele falou pra mim, eu perguntei: "Por que eu não?" Ele falou: "Porque você não é uma especialista, e o outro é. Tipo, você é só uma repórter. Tipo, senta lá, Cláudia, assim, sabe?" Sim. Falei: "Bom, mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave." Falei: "Ah, então eu preciso de um carimbo? Beleza, então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil." E aí eu comecei a estudar, ganhei prêmio nacional de planejamento financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é Instituto Planejar. Comecei a estudar economia comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei Tá. 3 anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? É. Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir, sei lá, Aquela matéria tal, aquela né? matéria lá, nada a ver. O alagamento da O marginal. alagamento da marginal é muito mais importante do que esse seu quadro com potencial de transformar o Brasil, Nossa. sabe? De Tipo, mudar era as isso. pessoas, né, terem um Mas eu planejamento continuei financeiro. com isso na minha cabeça e eu criei um projeto paralelo. Então, eu usei aquilo que eu tinha mandado, coloquei o projeto na Biblioteca Nacional, comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior, rádio pequeno, médio, grande. Não, 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 não. Tipo, 3 anos de portas batendo na minha cara. Quando eu achava que estava perto, não, não vai. Aquela coisa começa a esfriar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva. E aí eu falei: "Quer saber? Eu vou criar meu blog." Aí primeiro criei um blog, né. Peguei o nome do projeto lá, que eu tinha colocado, né, do programa, Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado, não era pra ser a empresa. Falei: "Ah, mas esse nome é bom, né, tipo, eu que tinha criado, tal. Acho que eu vou dar o nome desse blog de Me Poupe." Beleza, isso foi acho que em fevereiro de 2015. Quando foi junho, falei: "Quer saber, esse negócio de YouTube tá bombando", tinha Kéfera, Felipe Neto e etcétera, tal, canais com 1 milhão de pessoas. O maior canal de finanças, da época tinha 40.000 inscritos. Falei: "Então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar para o meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer." Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube, não era pra ser o maior canal de finanças do mundo, era para provar para ele, porque assim, provando para ele, eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria. Também não deu certo. E aí, quando foi dezembro de 2015, veio uma corretora de valores, bateu na minha porta, mandou um e-mail, eu vi ali uma oportunidade, fiz um plano de comercial que eu nunca tinha feito na vida. Falei: "Não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo." E aí fiz lá a proposta, eles aceitaram, fechei um contratinho de 1 ano. Falei: "Ufa, agora eu tenho 1 ano pra fazer essa merda dar certo Sim. e fazer esse negócio decolar." A galera ficou louca, acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina, pedindo demissão de uma TV com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu estava tão infeliz. Então e outra, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, aconteceu algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acaba se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, naquele mesmo, né, foi naquela mesma semana que a gente se separou, o meu ex chegou e falou: "Ah, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista, né, com desconto que eu consegui, inclusive 15%. Vamos vender e cada um fica com a sua parte."
Deus que me livre, tipo, aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é como se naquele momento tudo que eu vivi minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe. Falei: "Olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube ir contra a manada", sabe. Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali eu vi mulheres que por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. Imagina, a mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se por acaso o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, essa mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então, assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram pequenos, assim, sabe. O que que era o meu medo de não dar certo perto da assim, do que estava do outro lado. O quanto custaria para aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe. E é o que eu tenho feito desde então. E sim, Me Poupe é o maior canal de finanças do mundo. Olha, do mundo. Segundo o eu falei, próprio YouTube, tá? O próprio YouTube falou: não, sim, Me Poupe é o maior canal de finanças do mundo. E eu fico muito feliz sempre com esse reconhecimento e poder espalhar, né, o conhecimento, que é pra isso que a gente tá aqui, não é verdade?